Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre! Na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, esse espaço de esclarecimento para as suas dúvidas, para as questões do cotidiano, para que possam ser vistas, compreendidas à luz da espiritualidade ecumênica e das lições eternas do sábio dos milênios. Qual é a dúvida que você quer trazer para a gente hoje? Pelo WhatsApp, código de área 11 998318195. Você também pode deixar a sua manifestação, a sua questão, nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube. Aliás, se não é inscrito ainda, se inscreva, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje, algumas dúvidas da audiência sobre reencarnação. E para responder em nome da religião do terceiro milênio, o pregador ecumênico irmão Alain Mateus, seja muito bem-vindo, Deus está presente. Obrigado, Isabela, e a todos, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Uma satisfação estarmos aqui no Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, justamente trazendo esse conhecimento espiritual, a espiritualidade ecumênica, a partir dos ensinamentos de Jesus, aplicadas no nosso dia a dia. A consciência da eternidade da vida, das encarnações sucessivas, como nós podemos nos apropriarmos desse conhecimento e aplicarmos numa vivência diária ainda melhor. Esse tema de hoje, né? Muita gente tem dúvidas, questões sobre esse assunto. A gente reforça que você pode fazer a sua dúvida, inclusive de maneira anônima, se assim você preferir. A gente começa, irmão Alain Mateus, com a pergunta do Antônio. Ele deixou o comentário dele no youtube.com/Religião de Deus Vídeos e escreveu assim: como é possível existir reencarnação se na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E continua então Antônio: e se o próprio Jesus não falou sobre reencarnação? Sim, Antônio, obrigado por seu questionamento. A religião do amor universal. A religião divina, ela traz vastos conhecimentos espirituais a partir da Bíblia Sagrada, e esses conhecimentos inclusive sobre a eternidade da vida e naturalmente sobre a necessidade de estarmos aqui na Terra por várias encarnações, inclusive a partir dos ensinamentos do Cristo de Deus e também dos seus seguidores, a exemplo de Paulo Apóstolo. Agora é importante que a gente, como o próprio Paulo cita em uma das suas epístolas, não estudarmos ao pé da letra que mata, mas por isso estudamos em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Então, quando você estuda esses ensinamentos, inclusive esse versículo da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, você extrai conhecimentos de tamanha abrangência como este aqui, que nós traremos das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume 1, na página 81, dentro do subtítulo Paulo, Apóstolo e Reencarnação. São palavras do saudoso irmão Osiris Zarur, proclamador da religião divina, transcritas pelo escritor Paiva Neto e que ele traz, foram publicadas desde a revista Boa Vontade número 10, em abril de 1957. O irmão Paiva transcreve e a gente vai destacar esse trecho aqui, onde o saudoso proclamador da religião divina nos esclarece. Que é a reencarnação em suas linhas mais simples e singelas. Um espírito necessita conhecer e praticar o bem, progredir, evoluir e subir tanto, que chegue, como diz Paulo na Epístola aos Efésios, a ser igual a Jesus. Eis suas palavras, abre aspas, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude do Cristo. Fechar aspas, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Então todos estamos predestinados a alcançarmos essa grandeza de Jesus. Prossegue o saudoso irmão Osiris Zarur. Ora, haverá homem sobre a face da terra que tenha a pretensão de poder chegar até essa altitude numa só vida humana? Percorrendo a história da humanidade, apontem-nos quem já chegou lá, exceto o próprio Jesus.
No entanto, Paulo diz, abre aspas, até que todos cheguemos, fechar aspas, todos. Então, se o espírito necessita evoluir até esse ponto, evidentemente o fará por intermédio de muitas vidas no corpo, neste tabernáculo no qual habitamos temporariamente, no dizer de São Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 1, versículos 13 e 14. Para isso, terá de aqui voltar muitas vezes. Enquanto o espírito estiver ocupando um corpo, nós temos um ser que se chama homem. Abandonado esse corpo, volta o homem a dividir-se em espírito e corpo. O corpo é abandonado à terra, donde proveio, pois é formado de elementos químicos procedentes do planeta por intermédio da alimentação dos pais. E o espírito vai para a sua morada. Desfez-se o que chamamos, entre aspas, homem. Ora, é fora de qualquer dúvida que cada homem só pode morrer uma vez, e depois disso vem o juízo, que determinará para onde irá o espírito, para as zonas de luz ou para as zonas de treva. Só morreram, entre aspas, 2 vezes, segundo a interpretação comum, aqueles que foram ressuscitados como Lázaro, ninguém mais. E é importante ressaltar que essa morte 2 vezes, a primeira morte, não houve a consolidação da separação entre o corpo e o espírito, senão esses irmãos não poderiam ser ressuscitados pelo Cristo de Deus. Só houve a consolidação dessa morte e dessa separação entre o corpo e o espírito na morte definitiva. E continuamos aqui nas palavras do saudoso proclamador da religião divina. Cada homem, conjunto de espírito e corpo, só pode morrer, ou seja, separar-se um do outro uma vez, porque separado que esteja, não mais se poderá unir a não ser por outro nascimento. Nesse caso, porém, não será mais o mesmo homem, será outro homem que surgiu no cenário do palco da vida com outro nome, outra personalidade, outra função, etc. Então, só para ilustrar, vou fazer um exemplo aqui utilizando o meu nome, o nome da Isabela, por exemplo, o homem Alain. Ele só vai morrer uma só vez. Aí, quando há a separação definitiva entre o espírito e o corpo, havendo a necessidade de uma nova encarnação para esse espírito que ora está como Alain, ele vai reencarnar como um outro homem, com uma nova personalidade. A mulher Isabela também vai morrer uma só vez, onde vai haver a separação do espírito para com o corpo. O espírito que agora está como Isabela, se for vir para uma nova existência, uma nova encarnação, vai ser uma outra mulher, uma outra personalidade, enfim. Então é assim que traz os esclarecimentos a todos os nossos corações, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E a estes trazidos pelo saudoso irmão Osiris Arur, a gente traz uma importante contribuição do irmão Paiva Neto no blog paivaneto.com, quando ele nos fala o seguinte, abre aspas, reencarnação não é punição, mas oportunidade que Deus concede a todas as criaturas, fechar aspas. Então, ao dar a oportunidade de virmos aqui na Terra, avaliarmos as nossas obras, corrigirmos os nossos erros e melhorarmos enquanto espírito, caminhando na direção do Pai Celestial, isso é uma grande oportunidade que Jesus, que Deus, que a espiritualidade estão nos concedendo, fruto de uma grandiosa misericórdia para que a gente avance e alcance realmente a plenitude de amor, plenitude de felicidade, de paz aos nossos espíritos, aos nossos corações por meio dessa oportunidade de evolução espiritual. Bom, a gente agradece mais uma vez o Antônio por encaminhar essa pergunta à religião divina. Certamente essa é uma questão também, um ponto de dúvida para muita gente. Trouxe então essa oportunidade à religião do terceiro milênio de esclarecê-la. A gente traz aqui também, irmão Alain, a pergunta de um internauta que ele preferiu não se identificar e escreveu o seguinte: o espírito desencarna e já se prepara para voltar e corrigir os erros? Quantas vezes precisamos reencarnar? Obrigado por sua participação aqui no Religião Divina Responde. Na verdade, existe um ciclo entre o retorno ao mundo espiritual, entre o falecimento e você reencarnar para uma nova existência, existe um ciclo. Em primeiro lugar, dentro desse ciclo, há o próprio desencarne. Após a adaptação ao mundo espiritual,
e, ao mesmo tempo, a avaliação de como foi a última existência. Dentro daquilo que nós acertamos, dentro daquilo que nós erramos e precisamos corrigir. E aí, depois que há essa avaliação, há também o aperfeiçoamento, a oportunidade no mundo espiritual desse aprimoramento espiritual. Aí dentro daquilo que a gente errou, a gente vai se aprimorar para não repetir esse erro. Dentro daquilo que a gente acertou, a gente vai ter oportunidade de avançar ainda mais, para continuarmos progredindo na direção do Cristo de Deus. Esse aprimoramento pode ocorrer por meio de estudos, de cursos no mundo espiritual, de participarmos de trabalhos de caridade do lado de lá, para que a gente vá avançando, vá progredindo também. Não existe só a oportunidade de progresso na matéria, existe também uma grande oportunidade de progresso, de avanço no mundo espiritual. Aí, se houver a necessidade, o espírito começa a se preparar e a programar uma nova existência na Terra. Agora, esse tempo para cada espírito é muito relativo, né? Há espíritos, e dependendo da encarnação, existe um intervalo curto de décadas ou de anos apenas entre uma existência e outra. Há espíritos que, dependendo da sua condição evolutiva, dependendo da necessidade daquele momento, pode haver um intervalo de séculos entre uma encarnação e outra. Então, isso é relativo e vai depender de cada um. E ainda existem espíritos que, estando na matéria, insistem em escolher o caminho do mal, escolher se afastar das leis divinas, e quando chegam no mundo da verdade, se revoltam, não reconhecem os seus erros e só vão novamente ter uma oportunidade de reencarnar a partir do momento que reconhecem aquilo que falharam, pedem uma chance de recuperação, ou também podem ser encaminhados para encarnações compulsórias, que são alheias à sua própria vontade, mas que são extremamente necessárias para que esse espírito continue avançando, resgate inclusive na matéria os erros, os desvios cometidos e tenham a oportunidade de prosseguir. Porque no estado evolutivo em que nós nos encontramos presentemente aqui no planeta Terra, a reencarnação é necessária para a nossa evolução espiritual. Tanto que o Cristo de Deus, em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3, numa conversa que ele teve com Nicodemos, ele traz esse importante esclarecimento. Abre aspas. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fechar aspas. Então aqui um dos versículos, inclusive, que estudado, entendido em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Divino Mestre, a gente percebe o Cristo de Deus nos esclarecendo sobre a necessidade das encarnações sucessivas para trazermos esse reino de Deus que Jesus diz que não vem com visível aparência, mas ele vem de dentro para fora. Ele começa a se apresentar pela evolução do nosso próprio coração, dos nossos sentimentos no bem. E quanto, minha irmã, meu irmão que fez essa pergunta, a quantidade de encarnações também é bem relativa, vai depender de cada espírito. Alguns aproveitam mais o seu tempo de vida terreno, erram menos e necessitam, portanto, de menos encarnações para poder evoluir, avançam mais rapidamente e podem continuar progredindo também, aproveitando esse tempo de evolução no mundo espiritual. Outros já erram mais, geram mais karma, necessitam até de mais encarnações para esses resgates kármicos e para poderem evoluir. Outros espíritos já nem precisam mais reencarnar por conta de karma, por conta de débitos, mas eles se preparam para reencarnar para ajudar a humanidade a progredir e a avançar mais rapidamente na direção dos ensinamentos de Jesus. São encarnações missionárias que esses espíritos promovem, enfrentando também as suas lutas, os seus sacrifícios em nome de Jesus, para ajudar a evolução da humanidade em todos os campos, religioso, científico, cultural, na educação, na política, enfim, Jesus manda os seus emissários por toda a terra. E por isso que eu também trago, concluindo aqui a nossa resposta, a página 59 e 60 do livro Jesus, o Profeta Divino, palavras do escritor Paiva Neto, no subtítulo Rompendo Barreiras, onde a certa altura ele traz, acrescentando em muito ao nosso tema, esse importante esclarecimento. Não basta o número de vidas sucessivas, com tudo o que fazemos com elas. Há quem espiritualmente amadureça mais depressa que outros. Repetidas vezes, a consciência de Deus, essa luz feérica que não cria sombra, ao iluminar a muitos, sofre a constringência das mentes obscurecidas pela tarda conduta humana na craveira comum da existência terrena. Todavia, a verdade sempre abre caminhos, rompe barreiras,
derruba muros, porque é Deus. Então está aqui a palavra do meu pai vai dizendo, né, que não basta um número de encarnações sucessivas, mas contudo o que fazemos com elas. A gente pode avançar muito, né? As pessoas até costumam dizer, dentro de uma encarnação, dependendo daquilo que a gente aproveitar, a gente pode evoluir uma quantidade para 2, 3 encarnações, vai daquilo que nós estamos aproveitando e de honrar os compromissos que nós assumimos no mundo espiritual, agora aqui na Terra, no aprendizado espiritual e no exercício do bem. Por isso existe na nossa vida a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo para nos proporcionar esses esclarecimentos espirituais, inclusive por meio das cruzadas do Novo Mandamento de Jesus. Inclusive a gente faz esse convite para você participar na Igreja Ecumênica da Religião Divina mais próxima de você. O endereço você obtém conversando com a gente pelo WhatsApp da Central de Relacionamento, o código é o 11, cujo código é o 11 99 603 1330, código 11 99 603 1330. Inclusive para participar das cruzadas do Novo Mandamento de Jesus aos sábados, a partir das 16 horas e aos domingos também. Nós temos no segundo domingo de cada mês, às 9h45 da manhã, a cruzada do Novo Mandamento de Jesus em homenagem ao anjo da guarda. E em especial esse domingo também em homenagem aos pais da terra e do céu da terra, Dia dos Pais, comemorado na religião do amor universal, uma cruzada especialíssima, inclusive tendo a abertura com a mensagem do irmão Paiva Neto ao coração de todos os pais, do mundo material, do mundo espiritual e a todas as nossas famílias. Compromisso então do Dia dos Pais, 9h45 da manhã, nas igrejas ecumênicas da Religião Divina, os endereços também no site religiãodedeus.org/endereços. A gente agradece a participação do irmão Alan Mateus, pregador ecumênico da religião do amor universal, e saúda você com a nossa saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!